nós estamos dando continuidade ao nosso culto de doutrina, estamos estudando os profetas menores e chegamos ao livro de Abacuque. Abacuque, ele é um homem de Deus que questiona Deus a respeito de algo que ele vê de injustiça praticada pelo seu próprio povo, de Israel, o reino do norte, os seus líderes, profetas profetizando aquilo que Deus não mandou. Nós vemos isso sempre no livro dos profetas, e Abacuque começa a questionar a Deus, e achar que Deus ele é intolerante ou é tolerante, com a iniquidade. O profeta está rodeado de justiça triunfante, não castigada por todos os lados. A princípio, o seu clamor pelo julgamento aparentemente não é ouvido por Deus. Quando finalmente a sua oração é respondida e pronunciado o julgamento, ele fica ainda mais surpreso, porque os agentes do julgamento de Deus, os caldeus, são mais ímpios e mais dignos de castigo do que as suas vítimas. Abacuque está vendo a injustiça, o pecado, e ele pergunta a Deus: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? E ele ora a Deus, e Deus não ouve, de início. A princípio, Abacuque pensa que Deus está com os olhos vendados, está com os ouvidos tapados, mas Deus ele responde a Abacuque dentro do tempo dele, E quando Deus responde a Abacuque, Deus envia os inimigos, para castigar o seu povo. E Abacuque fica ainda mais surpreso, porque para mim corrigir alguém eu preciso ter moral, ter exemplo para mim chegar com alguém e corrigir ou repreender essa pessoa. E Deus usa um povo ímpio, para castigar o seu povo. E Abacuque fica ainda mais perplexo e não entende porque Deus está fazendo aquilo. Mas a verdade é que dentro da soberania de Deus, ele sempre usou, se nós olharmos a história de Israel, nós vamos ver que Deus sempre usou, entregou o seu povo na mão dos seus inimigos, dos seus opressores, usou os seus próprios inimigos como uma correção para eles. Então Abacuque não estava entendendo isso. Deus poderia usar outro meio para castigar o seu povo, mais uma nação ímpia, os caldeus, que são os babilônicos, que estavam ali julgando, oprimindo o povo por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Então Abacuque não entendia isso. Abacuque está cheio de dúvidas, mas felizmente ele leva a sua inquietação a Deus e logo ela a dissipa. Vamos ler Abacuque capítulo 1, por favor. Abacuque capítulo 1. O irmão Carlos vai ler capítulo 1 um pouco, e a irmã Melita capítulo 2, por favor. Começa a gente vai ver onde a gente vai parar. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão.
Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como uma águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as toma. Então passam. Amém. Passam. Amém. Obrigado. Então, nós já podemos entender que o ímpio está triunfando sobre o justo, teoricamente, né? O povo de Deus sendo oprimido pelos caldeus, nação feroz, nação poderosa, armada, violenta, e enfim, Deus usou esse povo para corrigir, digamos assim, né? O castigo de Deus para o seu povo é uma correção, né? Sempre lemos, entendemos na história de Israel que quando o povo se arrepende verdadeiramente, aí Deus levanta um libertador. A história de Israel nos conta isso. Sempre Deus ele é longânimo. Deus nunca permitiu que o seu povo fosse totalmente destruído, mas ele permitiu que o seu povo fosse disciplinado. Capítulo 2, Bíblia, por favor. Dormieis na minha torre de vigia, colocar-me-eis sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre a tábua, para que a possa ler, até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressar, para o fim não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo de sua alma. Amém. Então os irmãos entenderam aí, né? Abacuque orava a Deus, clamava a Deus e Deus não o ouvia, né? Ele questionava e fazia perguntas a Deus, e até que ele se aquietou e falou: eu vou colocar na minha torre de vigília. Ele resolveu somente orar, esperar pelo Senhor e ouvir de Deus uma resposta. A verdade é que nós queremos que Deus responda os nossos questionamentos, né? Nós julgamos as pessoas, julgamos as coisas, os problemas, as situações, e não paramos para ouvir a Deus, não colocamos o nosso ouvido para ouvir a Deus, mas queremos que Deus nos ouça e queremos uma resposta imediata de Deus. E Deus respondeu para Abacuque, né? Depois que ele resolveu apenas orar, se colocar em oração e esperar uma resposta de Deus e ouvir. É importante isso, irmãos. Tem coisas que nós não entendemos, né? Tem coisas que nós queremos que seja resolvido logo na nossa vida, na nossa família, na igreja, mas nós precisamos fazer como Abacuque, se colocar em vigília e esperar a voz de Deus, esperar Deus falar, né? Então Deus responde e falou: olha, escreve numa tábua aí, tábuas, e coloca, pregou aí, para quem passar correndo vai ler. Ou seja, o livramento de Deus, a resposta de Deus ao seu povo vai ser clara, vai ser evidente, as pessoas não vão ter dúvida da ação de Deus em favor do seu povo, né? Quando nós colocamos na presença de Deus os problemas, as dificuldades, né? Os nossos questionamentos, e esperamos em Deus, Deus é que vai nos dar uma resposta. Foi isso que Deus falou a Abacuque, né? Abacuque está cheio de dúvidas, mas felizmente leva a sua inquietação a Deus, que logo a dissipa, e apresenta
uma solução para os seus problemas, resumida na declaração que é o coração do livro. Olha só, essa declaração é o coração do livro, ou seja, é a chave do livro, né? É o textual do livro, essa resposta de Abacuque. O justo viverá pela sua fé, ou pela sua fidelidade. Isso tem uma importância muito grande. Aí, lá no final, nós vamos entender aquilo que a irmã Vera falou ainda agora, aquilo que o Abacuque fala lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Então aí essa é o texto-chave, né, que nós podemos compreender o que Deus quer de nós, é que a gente viva pela fé, né? Nós vivamos uma vida de fidelidade a Deus, né? Fidelidade na sua palavra, nas suas promessas, não importa as circunstâncias a qual nós estamos passando. Isso quer dizer que, por mais tenebroso que se apresente o futuro, e por mais triunfante que pareça o mal, o justo não deve julgar as aparências, mas pela palavra de Deus. Embora os ímpios vivam em prosperidade nas suas impiedades e os justos sofram, esses últimos devem viver uma vida de fidelidade e confiança em Deus. O profeta aprendeu bem essa lição, porque embora a sua profecia comece com mistérios, perguntas e dúvidas, termina com certeza afirmação e fé. Isso combate a doutrina da prosperidade. O salmista, né, o Salmo 73, ele questiona Deus porque os ímpios prosperam, porque os ímpios estão sempre folgados, eles não se encontram em trabalho como outras gentes, né? No Salmo 73, o salmista Asa, ele questiona Deus, né? Aí o salmista diz: até que entrei na congregação dos justos e entendi o fim deles. Aí ele entendeu, aí o salmista fala que bom mesmo é confiar em Deus, bom mesmo é esperar em Deus, bom mesmo é estar na casa de Deus, é estar seguro nas promessas de Deus. Então, essa questão de valores, né, de status, de prosperidade, muitos justos vivem em grandes dificuldades, em grandes angústias, mas Deus um dia vai reverter a situação, né? Vai reverter, vai usar o quadro como nós falamos. No dia do juízo, no dia que Deus julgar, o ímpio que prosperava, que aparentemente estava bem, ele vai estar em sofrimento definitivo. E os justos que vivem em dificuldades, né, vão viver uma vida feliz com o Senhor, uma vida eterna com o Senhor. Então, claro, nessa vida Deus ele dá a resposta para algumas situações, mas o importante é o resultado final da nossa fidelidade a Deus, de toda a nossa vida a Deus. Nós não podemos ser fiéis durante um ano e no outro ano abandonar o Senhor, abandonar a fé, né? É viver uma vida de fidelidade, né? Aquele que for fiel até o fim, aquele que confiar em Deus, né? É isso que Deus estava revelando a Abacuque. É isso que Deus, essa mesma resposta que Deus deu ao salmista, quando ele achava que Deus era injusto, porque o ímpio estava melhor que ele aparentemente, mas Deus respondeu ao salmista. Alguém tem alguma pergunta em relação a esse primeiro ponto? Só algo acrescentar sobre estava
relação à salvação antigamente e a salvação hoje do tempo da graça. E hoje nós somos salvos pela fé mediante a fé em Jesus Cristo, né? E antigamente, como era salvo? Como nós éramos salvos? Porque muita gente faz como as pessoas eram salvas antigamente. E a pessoa faz essa distinção entre a salvação de antigamente e a salvação de hoje. E é o que Paulo está tentando explicar, que a salvação é da mesma forma pela fé em Jesus Cristo. Só que não era Jesus Cristo antigamente, era no Cristo que viria. Então a salvação era da mesma forma pela fé em Cristo, não por guardar a lei, por guardar os mandamentos, mas sim pela fé em Cristo, né, nas promessas de Deus. A lei de Deus, ela apresenta a vontade de Deus e mostra para o povo que é pecado, né? E aquele que não guardasse a sua lei sofreria as consequências do pecado. E, claro, ele criou essa lei para o seu povo, o povo ao qual ele escolheu. Porém, se nós analisarmos bem, ninguém foi salvo pela lei, porque a salvação do Antigo Testamento se deu em Jesus Cristo, né? Pela ressurreição dele, pela morte na cruz e a ressurreição triunfante, né? Então, se Cristo, é aquilo que Paulo falou, e é isso que ele fala em Romanos, né? Aqueles que confiaram na lei tinham que olhar que se a graça não tivesse se manifestado em Jesus Cristo, estava todo mundo perdido, toda a humanidade perdida. Então, como o apóstolo Paulo diz, a lei serviu de aio, serviu de escravo, que o aio era um escravo que cuidava da criança até ela se tornar adulta, né? Até que ela pudesse andar sozinha, até que ela pudesse ser entregue aos seus pais. Enfim, a lei serviu até que Cristo se manifestasse, né? Então, a resposta que eu posso dar, eu particularmente, é essa: ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo pela lei, mesmo aqueles que viviam sobre a lei, e ninguém cumpriu a lei na sua integridade, ninguém, né? Ninguém cumpriu, e Jesus veio para cumprir a lei, mesmo sendo acusado de ter quebrado a lei, né? Então, a resposta que eu dou é essa, irmão, né? De que dentro do plano da salvação de Deus, a salvação sempre teve em Jesus Cristo, se revelou em Jesus Cristo, né? Essa era a esperança. A gente vê, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Hebreus ele diz que eles criam na ressurreição. Eles iam morrer, mas um dia Deus ia ressuscitar para viver eternamente. Então, e se a Bíblia diz, Paulo diz que se Cristo não ressuscitasse, estávamos todos perdidos, né? Outra coisa também que ele deixa lá claro é que ele faz a pergunta, né? Então, nós vamos transgredir a lei para que a graça superabundo, né? Ele diz de maneira nenhuma, né? Ou seja, que a lei não salva, mas porque nós somos salvos, nós cumprimos a lei. Exatamente. Quer dizer, né? Nós não somos salvos por guardar a lei, mas porque nós somos salvos, nós vamos guardar. Mas isso não guardar a lei não é salvação. E em Cristo, né? E em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo, é aquilo que Paulo diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo, né? É interessante. Interessante isso. Obrigado pela sua contribuição. Mas a lei ela é tida para apontar o pecado, para organizar o povo aqui na igreja. Se nós não tivéssemos lei, por exemplo, nós temos horário para começar o culto, para terminar o culto, né? Nós temos o nosso regimento, enfim, se não tivesse isso, era bagunça. E ninguém ia pecar, porque não tem lei para mostrar que é pecado, né? Então, a lei ela serviu
para isso, para organizar o povo e para mostrar ao povo a vontade de Deus, né? A lei para o culto, para o sacrifício, a lei da mulher, do marido, enfim, a lei para tudo, né? Vamos lá. Então, o autor, aqui o autor do livro, ele conclui somente que sobre Abacuque só mostra que ele profetizou no tempo de Joacás e Joaquim, e que ele fazia parte da música no templo. Lá no final do capítulo 3 ele fala, né, sobre isso. Então ele era, as pessoas relacionam o levita só música, não era só música. Os levitas, eles cuidavam de todo o serviço do templo, era como se fossem os diáconos, né? De todo o serviço do templo, inclusive a música, né? Vamos lá. Então, amados irmãos, o resumo do livro se define que o justo viverá pela fé. E aqui fala também, resumiremos o tema da seguinte maneira: o conflito e triunfo da fé. O conflito da fé e o triunfo da fé. Primeiro ponto. Então o livro é resumido nesses dois pontos: o conflito da fé e o triunfo da fé. Abacuque vivia em conflitos, né? Ele vivia questionando por quê, e Deus não faz nada. Depois ele vai ver que o triunfo da fé é aquele que vive a fé em Deus, aquele que confia em Deus, né? Aquele que espera em Deus, aquele que pratica a vontade de Deus, né? Não importa, o que ele fala lá no capítulo 3, não importa as circunstâncias. E até pedi para os irmãos cantar essa música hoje no culto, me lembrando desse estudo de hoje. Vamos lá, o conflito da fé. O primeiro conflito de Abacuque: o profeta vê a impiedade e a violência por todos os lados, a lei violada e os justos perseguidos. Clama ao Senhor para que castigue Judá, né? Judá é o reino do sul, reino do norte é Israel, né? E reino do sul é Judá, por causa dessa condição. Mas aparentemente o seu clamor não é ouvido. Ele formula a sua inquisição nessas palavras: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que ouças? Até quando gritarei a ti violência, violência, sem que tragas salvação? Abacuque está questionando o seu povo, ele está questionando os seus líderes, os sacerdotes, né? Os profetas, o povo de Israel, a impiedade que o seu próprio povo está cometendo, né? O pecado que o seu próprio povo está cometendo, e ele queria que Deus fizesse alguma coisa, e Deus envia, né? Deus envia esse povo, né? para julgar, os caldeus, para julgar Judá. Então é contra seu povo, né? No contexto de igreja, nós falamos isso anteriormente, profeta Miqueias, né? No contexto de igreja, de Brasil, a corrupção, né? Então os profetas se vendendo, os líderes se vendendo, os sacerdotes aceitando suborno. Então isso, nesse contexto que Abacuque está questionando a Deus. Então Deus envia os caldeus para disciplinar o seu povo. E a gente olha, né, para o irmão, mas aquele irmão, o Senhor, né, e aquela situação e tal. Vamos somente orar a Deus, né, irmão? Fazer como o profeta fez. Ele se colocou na presença de Deus e esperou a resposta de Deus. Somente ele fez isso e Deus respondeu. A primeira resposta de Deus: embora algumas vezes pareça que Deus mantenha silêncio,
e seja indiferente, ele, no entanto, está agindo. No tempo próprio castigará a impiedade de Judá, usando os terríveis caldeus como os seus agentes. Deus chamou de Ciro o seu servo, né? Deus, ele é soberano, irmãos. Ele usa o meio a qual ele quer para agir, né? Só entendendo que ele nunca vai permitir que o seu povo seja totalmente destruído. Nunca. Se nós confiarmos em Deus, nós aqui, se nós permanecermos firmes no Senhor, com a nossa fidelidade a Deus, nós vamos passar o que for, mas Ele não vai permitir que a gente seja derrotado. Não vai, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel, seja o que for. Todos nós temos as nossas tribulações, os nossos questionamentos, né? Enfim, mas se você for fiel, o justo viverá da fé, e a fé vai triunfar sim, com certeza, porque é Deus quem vai fazer a fé triunfar para que o nome dele seja exaltado. Amém, irmãos? Então, a primeira resposta de Deus, segunda resposta de Deus, o segundo conflito do profeta. O primeiro problema está resolvido. Deus punirá os malfeitores de Sião, trazendo sobre eles ferozes caldeus. Mas essa solução sugere outro problema para Abacuque. Vendo o orgulho, a falsa confiança e o poder destrutivo dos invasores, ele não pode compreender porque Deus castiga o seu povo por meio de uma nação ainda menos justa do que a sua, né? É aquilo que nós falamos no começo. Embora o Senhor tenha ordenado aos caldeus que castiguem o seu povo, será que a vontade dele, que é pura demais para contemplar a iniquidade, essa nação humilhe Judá tão desapiedadamente quanto a outras nações? Então, os caldeus até se orgulharam, né? Se ensoberbeceram por ser tão ferozes, tão poderosos, por ter humilhado Judá, mas Deus os puniu, né? Deus os derrotou. Nós lendo isso, né? Lendo sobre Israel, nós vemos que sempre Deus ele destruiu as nações que oprimiam o seu povo, totalmente. Sim, irmã Deus. Exatamente, na sua própria força, no seu próprio poder, né? Apenas Deus os usou pela sua soberana vontade, né? Como ele fez em outras ocasiões, né? Mas eles achavam que foi o poder deles, a força deles, mas não, foi a vontade de Deus, né? A vontade permissiva de Deus que eles vencessem o seu povo por um momento, né? Não derrotasse completamente. Exatamente. O nosso problema é que nós queremos logo, né? Nós queremos logo que Deus faça algo e queremos ordenar a Deus e não sabemos esperar e confiar em Deus. Uma das virtudes da fé é a esperança, né? É a paciência. Se você não espera, você não vai acreditar, né? Então, nós devemos ter isso, nós devemos saber esperar em Deus, confiar em Deus, né? Então,
Eu, graças a Deus, particularmente, as provações que eu já passei, nunca perdi a minha confiança em Deus. Nunca, nunca, nunca. E nunca questionei a Deus, né? E aprendi com outros, né? Não é por quê, perguntar a Deus por quê, mas para quê. Com certeza, Deus, ao disciplinar o seu povo, Ele quer fazer algo. Ele quer fazer algo para o bem do seu povo, mesmo que seja duro, né? Mesmo que seja doloroso. Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida. E quando nós permitirmos, quando nós procuramos entender, aí sim, aí você vai ter vitória. Aí você vai ter uma fé triunfante. Não é aquela fé somente teórica, né? Mas é uma fé verdadeira, é aquela fé prática que você está vivenciando, né? Porque servir a Deus só no bem bom, né? É fácil demais, mas Deus prova o seu povo e nós pagamos pelos nossos erros que nós cometemos, né? Não fugimos de maneira nenhuma, né? Dos erros que nós cometemos. Com certeza as consequências elas virão. Embora os ímpios representados pelos caldeus prosperem da sua iniquidade e os justos sofram, esses últimos têm de viver uma vida de fidelidade a Deus, inspirada pela fé nas suas promessas e na sua justiça. Embora Deus usasse os caldeus como um flagelo sobre o seu povo, os caldeus não ficarão contudo impunes. O profeta há de escrever a profecia da derrota final dos caldeus e colocará onde todos poderão vê-la, né? Aquilo que no capítulo 2, onde a medita leu, escreve aí, coloca, prega num lugar e todos que passarem, mesmo correndo, vão ler. Vai ser legível, ou seja, vai ser claro a vitória de Deus sobre os inimigos do seu povo, né? Com certeza. A vitória de Deus sobre os nossos inimigos, com certeza é certa, se nós esperarmos e confiarmos no Senhor. O triunfo da fé, já no capítulo 3. A princípio o profeta perguntava por que Deus parecia adiar o juízo sobre os ímpios entre o povo. Agora ele ouviu a sentença do Senhor, teme e ora para que repita o favor de seu povo, a sua obra de libertação, como antigamente, que se recorde da misericórdia no meio do castigo. Ele apresenta um quadro vivo do procedimento de Deus nos dias passados para salvar o seu povo, dando a entender que a sua misericórdia para com Israel no passado seja uma garantia da misericórdia com eles no futuro. Sempre foi assim. Sempre Deus, Ele teve misericórdia do seu povo. Ele é longânimo, né? Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele tem propósito para o seu povo. Assim como Ele livrou o seu povo, né? A pessoa de Israel 400 anos de escravidão. Não é fácil, irmãos. 40 anos no deserto, levado para a Babilônia pelo menos 2 vezes, né? Enfim, o povo de Israel foi muito disciplinado, mas Deus sempre deu mais uma oportunidade. Quando o povo reconhecia, quando o povo se arrependia, lá onde ele estava, Deus enviava um profeta, Deus levantava um profeta, Deus levantava um libertador, né? E é assim que Deus faz com o seu povo. Então, isso trouxe a memória do profeta Abacuque, como Deus agiu no passado com o seu povo e como Ele agirá nessa situação aqui que ele está vivenciando. Abacuque aprendeu a lição: seja qual forem as circunstâncias dele ou de seu povo, por mais tenebroso que sejam as esperanças do futuro, ele se regozijar-se-á no Senhor, no Deus da sua salvação. Irmã Vera, leia por favor, capítulo 3, versos 17 a 19.
Amém. Glória a Deus, né? Que possamos ser que nem Abacuque. Não importa as circunstâncias, né? Nós precisamos parar de questionar mais e devemos questionar menos e orar mais, confiar mais em Deus, né? Colocar em Deus toda a nossa confiança, viver da fé, por mais que seja difícil, família, filhos, casamento, desemprego, né? Dificuldades financeiras, crises pessoais, enfim, são várias as provações que passamos e só questionarmos não vai trazer nenhuma solução. E lembre-se, os problemas que passamos, Deus quer nos mostrar algo. E ser firme com o Senhor, né? Depois que o profeta Abacuque entendeu isso, ele deu essa resposta, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, né? E todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Pode vir o que vier, eu vou ficar firme com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua igreja, que possamos viver firme na fé do Filho de Deus. Amém.